Olá, você que me assiste mais uma aula, aqui você que me acompanha para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, da classe Deus Conosco, da Primeira Igreja Batista do Brás. Como nós sempre dizemos, é uma grande satisfação ter essa oportunidade de compartilhar um pouquinho e de gravar mais esta aula, dando continuidade aí aos estudos da Bíblia toda em um ano, seguindo o plano de leitura da Bíblia, ao longo de 12 meses, e nós já estamos aí nos livros proféticos, nós já estamos no segundo dos livros proféticos, chamados proféticos, que é o livro de Jeremias. Nós estudaremos esse livro de Jeremias aí ao longo de 3 aulas, a aula presente e mais 2, na verdade, o livro de Jeremias e também o livro de Lamentações de Jeremias em 3 aulas, certo? Então, a presente aula e mais 2, nós estudaremos aí os livros de Jeremias e de Lamentações de Jeremias. Quero convidar você para que, eventualmente, se você ainda não fez uma oração, que você faça agora. Dê uma pausa nesse vídeo e ore a Deus para que Ele o abençoe e nos abençoe, a fim de que essa aula seja proveitosa, a fim de que essa aula seja edificante e que ela possa resultar em bênçãos para todos nós. Dê uma pausa se você ainda não o fez e ore pedindo essas bênçãos ao Senhor. Muito bem. Vamos então para o conteúdo. Vamos então falar a respeito deste grande livro profético, o livro de Jeremias. Esse livro, então, que nós escolhemos aí como tema ou como título para esse estudo do livro de Jeremias, né, os anúncios de juízo e de salvação. São títulos que a gente procura selecionar a fim de dar alguma ideia a respeito do livro como um todo, muito embora, na verdade, esses títulos dos livros proféticos, na verdade, eles vão muito falar sempre desses temas, né? Juízo e salvação, juízo e promessa de redenção final, promessa de salvação ao final de algum período, ou de alguma fase, ou de algo que acontecerá na história. Vamos lá então, livro de Jeremias, anúncios de juízo e de salvação. Fazendo uma introdução dos livros proféticos, trava-língua, novamente. Eu quero, na verdade, como nós vamos sempre falar de uma forma bem rápida, né, uma introdução dos livros proféticos, eu quero, nem que seja bem rapidamente, eu quero sempre passar essas questões aí em todos os livros, para que a gente fixe essas ideias, mas não vou me deter muito, porque esse tema, essa introdução dos livros proféticos, na verdade a gente fez com um pouco mais devagar na primeira parte do estudo do livro de Isaías, para o qual eu me remeto e para o qual e essa aula eu convido para que você, eventualmente, se você não tem assistido, para que você pegue um pouquinho dessa aula a fim de que essa introdução ela seja um pouquinho melhor comentada naquele estudo, ok? Os livros proféticos, eles, na nossa versão, na nossa Bíblia, na nossa divisão, que é uma divisão didática somente, a gente divide geralmente em profetas maiores e profetas menores. Diferentemente do Antigo Testamento hebraico, da Bíblia hebraica, né, do original hebraico, que é dividido de uma forma um pouquinho diferente, em profetas anteriores e profetas posteriores, e isso a gente exatamente falou aqui naquela primeira parte do estudo de Isaías, para o qual me remeto e convido você a assisti-la, certo? Mas, falando de profetas maiores e menores, não é que, novamente, reiterando, não é que o profeta maior é mais importante, ou maior mesmo que o profeta menor, mais alto, grandão, né, que um profeta menor, nada disso. Na verdade, os profetas maiores, eles são, na sua extensão, maiores do que os profetas menores. Então, a gente vai sempre falar isso,
para que isso fique bem fixo na mente de todos, né? Na sua mente, para que você nunca se esqueça. Um profeta maior é maior pela sua extensão, não pela sua importância, não pela sua pela relevância da sua profecia. Todas as profecias são especialmente relevantes e extremamente relevantes, seja do profeta maior, seja de Isaías, seja de Malaquias, seja de Jeremias ou de Miqueias. A relevância ela é muito grande em todas as profecias, mas pela sua extensão faz-se, por uma questão didática, essa divisão. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel são chamados profetas, profecias maiores, e as profecias dos profetas menores são aqueles 12 que se seguem aí ao livro de Daniel, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Até aproveito para convidar novamente você aproveitar esses estudos dos profetas, né, dos livros proféticos, para que você aproveite e tente memorizar a sequência dos livros dos profetas menores, que essa sequência é um pouco mais difícil de a gente memorizar, mas que tem a sua importância a memorização, né? Principalmente na hora do culto, por exemplo, o pastor chega e fala assim, olha, a gente vai ler agora Sofonias. Poxa, Sofonias, onde é que está Sofonias? Aí você, se você já tiver na sua mente, né, tudo ali memorizado, tá, se está tudo fácil ali para você, você vai rapidamente consegue localizar na sua Bíblia ali a passagem, né, para que você não fique ali olhando no índice eventualmente, né, aquela coisa um pouquinho, até um pouco constrangedora algumas vezes. Mas é um convite que eu faço para você, para que você memorize aí a sequência dos profetas, tanto maiores, que é um pouco mais fácil, quanto os profetas menores. Aliás, a sequência de todos os livros da Bíblia, né? A sequência de todos os livros é muito bom a gente ter em mente, a fim de que a gente possa ir, no estudo, a gente possa ter maior agilidade na localização dos livros. Muito bem. O que é um profeta? A gente já falou isso, mas eu quero repisar muito rapidamente. O profeta vem da palavra grega profetes, que eu não, mais uma vez dizendo, não sei se é essa a pronúncia, mas, enfim, profetes, que por sua vez é composto pela preposição pro ou pro, diante de, e o verbo femi, que é o verbo pronunciar, ou seja, pronunciar ou anunciar algo diante de alguém ou diante de várias pessoas. Esse é o profeta, exatamente, e exprime bem exatamente a função do profeta. É anunciar, no caso, anunciar a palavra do Senhor diante de várias pessoas, ou de uma ou de várias pessoas. Essa é a função do profeta, né? E aqui, profeta e sacerdote, as duas vias de comunicação com o Senhor no Antigo Testamento, a gente coloca essas duas vias aqui de comunicação, porque o profeta ele vinha e falava da parte do Senhor aos homens, e o sacerdote ele fazia o outro caminho, o caminho da volta. Ele levava, na verdade, a petição do homem, né, perante Deus, perante o Senhor. Por exemplo, ele levava os sacrifícios, né, que ali no culto, né, no culto mosaico, se traziam ali as ofertas e se traziam ali os sacrifícios, e aí o sacerdote é quem era o responsável, era aquele que era comissionado, né, para que levasse ali aquelas ofertas, aqueles holocaustos, aqueles sacrifícios ali do homem, daquele que estava ali ofertando, fazendo aquela oferta de culto, né, perante o Senhor. Então, essas eram as vias de comunicação com o Senhor no Antigo Testamento, que eu quero dizer aqui, colocar Antigo Testamento, porque a partir do momento em que o Senhor Jesus, o Senhor se fez carne na pessoa do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, ele morreu na cruz, ressuscitou, ele passa a ser o nosso mediador. Ele é o profeta e o sacerdote nosso. Na verdade, nós não temos mais uma necessidade de haver
de haver assim um intermediário, né? O nosso intermediário é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é como o intérprete, aquele que entende a língua de Deus, a linguagem de Deus, a linguagem divina e a linguagem nossa humana, porque afinal de contas ele é Deus e ele é homem. Falando a respeito do profeta Jeremias, da pessoa do profeta Jeremias. Quem era o profeta Jeremias? O profeta Jeremias, como a gente vê no versículo 1 do capítulo 1, ele era de uma família sacerdotal. Olha só que interessante. Inclusive, o livro de Jeremias, ele fala que era de uma família sacerdotal de Anatote, né? Inclusive fala de onde Jeremias era, e, além disso, ele iniciou seu ministério ainda muito jovem, como a gente vê no capítulo 1 ainda também no versículo 6. Vamos ler esses dois versículos, que eles são muito interessantes para que a gente possa aí traçar um pouco do perfil do profeta Jeremias, né? Capítulo 1, versículo 1 diz assim: Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Olha só, terra de Benjamim, Anatote, terra de Benjamim. E agora aqui, no capítulo 1, versículo 6. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Bom, obviamente essa criança que está colocado aqui é uma hipérbole. Não que ele fosse uma criança de 2 anos, de 3, de 5, de 7 anos. Não. Mas ele era muito jovem. Ele era extremamente jovem para ser chamado dessa forma da parte do Senhor, né? Chama até atenção o seguinte, né? Eis que não sei falar. Lembra-se de alguém que falou isso também? Né? Lembra-se de alguém? Moisés, o grande libertador de Israel do Egito, ele falou dessa forma também, porque afinal de contas, aqui abrindo um parênteses, né? Afinal de contas, o chamado de Deus, ele nos tira da perspectiva de vida normal nossa. Ele nos choca. O chamado de Deus é algo que realmente ninguém espera e ninguém tem em mente fazer algo tão grandioso como Deus está aqui chamando e comissionando. Você pode ter certeza que aquele que é comissionado para uma obra, aquele que tem um chamado da parte de Deus, ele tem suas crises, ele tem seus momentos até de perplexidade, porque o chamado de Deus é um chamado que nos tira da nossa perspectiva de vida normal, né? Normal, entre aspas, né? Aquilo que a gente planeja para viver. Deus ele nos tira disso quando nos chama. Certamente, a pessoa, aquele que é chamado, aquele homem ou mulher que é chamado ou chamada para uma função tão grande, como é, por exemplo, no caso de ser um profeta, e como é no caso de Moisés ali de ser, além de profeta, muito mais do que profeta, de libertador, né, de um povo tão numeroso, de uma nação, do jugo de uma nação tão poderosa como era o Egito, né? Certamente não é uma coisa que alguém encararia da seguinte forma: beleza, Senhor, estamos juntos aí, vamos embora, né? Certamente que não. E aqui não foi diferente com o profeta Jeremias. E Jeremias aqui, ele até utilizou entre aspas, uma desculpa, entre aspas, dizendo assim: mas eu sou muito novinho, eu não passo de uma criança. Como é que eu vou ser profeta, né? Sendo uma criancinha como eu sou, né? Muito bem. De qualquer forma, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de ser jovem, tá? Eu quero falar rapidamente aí nessa passagem. E ele tinha até uma certa razão no que ele estava dizendo, né? O profeta Jeremias, mas a gente vê um pouquinho mais para frente, ok? Vamos lá. O profeta Jeremias também é conhecido como o profeta chorão. Vamos lá no capítulo 9, versículo 1. Por que Jeremias é chamado de profeta chorão?
Aqui tem no capítulo 9, versículo 1, uma das razões que talvez a gente possa apontar como o porquê de ele ser chamado dessa forma. Diz assim o capítulo 9, versículo 1, né, de Jeremias: Provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Certamente você já passou por esse trecho aqui, e você sabe por que Jeremias está chorando. Mas, por conta disso, eu não vou me alongar tanto nessa parte agora, mas enfim, ele é em muitas passagens, ele é assim, ele é retratado chorando, né, derramando as suas lágrimas, inclusive no livro de Lamentações, né. O próprio título do livro, Lamentações de Jeremias, ele já dá a ideia exatamente do quê? De alguém chorando, alguém se lamentando, né, por conta aí da destruição, inclusive de Lamentações ali, da destruição ali da terra de Judá, de Jerusalém. Tudo bem? Vamos lá. O ministério de Jeremias, ele se estendeu por muitos anos. E ele se estendeu aqui nos reinados dos últimos reis de Judá. Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. Josias, inclusive, foi o último rei, digamos assim, último dos reis piedosos, o último dos reis considerados aí que tiveram uma aprovação da parte do Senhor. Josias, inclusive, ele promoveu um reavivamento, né? Um reavivamento espiritual ali em Jerusalém, em Judá, né? Mas ele foi o último, na verdade, porque foi uma última centelha de esperança, de restauração, de reforma, de uma volta do povo para a prática daquilo que o Senhor queria que o povo praticasse. Então Josias foi o último dos reis que a gente pode chamar de reis piedosos. Ele não foi perfeito, obviamente, mas foi a última tentativa, a última centelha de esperança, né? E isso, infelizmente, com seu filho Jeoacás, isso não foi continuado, isso não se deu continuidade a isso. E aí, a partir aí da morte de Josias, o avião embicou para baixo e aí, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Inclusive esse período histórico aqui de Jeremias, né? Jeremias ali profetizando, né? Falando a respeito do juízo que haveria de vir por conta da rebeldia do povo judeu. Existia naquele contexto, existiam duas grandes correntes, duas grandes, digamos assim, se a gente fosse falar, né, ideologias políticas, né, digamos assim, existiam duas grandes ideologias políticas naquele contexto. Uma delas era no sentido de, olha, é melhor que o povo de Judá, o povo de Jerusalém, todos aqui, o Reino do Sul, que a gente se submeta aí ao domínio aqui da Babilônia, porque afinal de contas a Babilônia já havia surgido aí, ou emergido entre o grande império, né, depois da queda da Assíria, né? Inclusive, até fazendo um parênteses aqui, Josias, esse rei Josias, ele aproveitou exatamente um vácuo, né? Um vácuo de paz, digamos assim, entre a queda da Síria sob o domínio da Babilônia, né? A Babilônia então se tornando o grande império dominante ali. Então, quando a Síria caiu e ainda a Babilônia não havia se expandido tanto assim, Josias ele aproveitou aquele período de uma relativa paz, de uma relativa
soberania, né, do Reino do Sul, para exatamente fazer o quê? Promover aquela reforma espiritual ali no Reino de Judá. Mas infelizmente, né, o que acabou acontecendo é que aquela reforma ela acabou não indo tanto para frente, né, e aquilo não foi não foi dada uma sequência para aquilo, né, por parte aí do seu sucessor, e aí Judá acabou caindo sob o domínio da Babilônia. Mas enfim, voltando para aquela questão ali das visões políticas, uma das visões era que o Reino do Sul, o Reino de Judá, se submetesse de uma forma mais pacífica, ou de uma forma mais passiva, ao domínio da Babilônia. E uma outra corrente política, né, dizia que não, a gente tem que resistir e a gente tem que, inclusive, se aliar ao Egito que era um reino que eventualmente poderia se revelar, né, ou se mostrar como um reino que talvez pudesse fazer frente aí ao império da Babilônia que estava aí expandindo, né, o seu domínio. O que aconteceu, e a gente vai ver aí ao longo das próximas aulas, é que essa segunda corrente, Jeremias era partidário da primeira corrente, né? Jeremias ele foi um grande entusiasta aqui da reforma de Josias, né? Obviamente, como sendo profeta do Senhor, ele foi um grande entusiasta daquela reforma, da reforma religiosa que Josias promoveu, e ele, depois da morte de Josias, né, depois que a coisa começou realmente a degringolar, Jeremias passou a defender que Judá tinha que se submeter à Babilônia de uma forma assim mais sem belicosidade. Para que o quê? Exatamente para que se preservassem vidas e se preservassem o máximo da identidade nacional e tudo mais. Mas o que aconteceu foi que os sucessores de Josias, né, Jeoacás, Joaquim, Zedequias, especialmente Zedequias aqui, eles decidiram fazer o quê? Não, a gente vai se aliar ao Egito e a gente vai guerrear contra esses caras aí, não vamos deixar esses caras virem aqui para dominar a gente, não. E infelizmente, o que aconteceu é que a Babilônia veio e passou o rodo em tudo, e aconteceu exatamente o que aconteceu, da forma que aconteceu, né? Por conta aí dessa desobediência, né, digamos assim, aquilo que o Senhor havia anunciado por meio de Jeremias. Porque, até adiantando um pouquinho, só para fechar esse raciocínio, para não deixar isso em aberto. O que o Senhor revelou para Jeremias foi o seguinte: olha, depois aqui de infelizmente Josias não conseguir, ou a reforma religiosa de Josias não ter prosperado, ou seja, ela não ter continuado, infelizmente, por conta dessa derrocada aqui espiritual, espiritual e moral, quer dizer, até mesmo porque aqui a derrocada espiritual ela acaba sendo uma causa para toda a derrocada em todos os aspectos da vida, né? Como acontece conosco, né? A nossa distância espiritual, a nossa frieza espiritual, o problema espiritual, ele acaba redundando em problema em todas as áreas da nossa vida. E é assim que aconteceu com Judá. E o que aconteceu foi que, por conta aí dessa derrocada espiritual e religiosa e tudo que acontecia lá em Judá, o Senhor falou para Jeremias o seguinte: olha, fala para eles, fala aí para esse povo, que não vai mais ter jeito, tá? Judá vai cair sob o domínio da Babilônia. E olha, eu recomendo, fale para esse povo aí, fala para eles se submeterem, porque vai ser melhor assim. Se eles não se submeterem, vai ser pior, vai haver morte, vai haver destruição, vai haver um monte de outras coisas. Agora, se seguirem aquilo que eu estou falando, que
assim, é inevitável a perda da soberania do Reino do Sul. Isso é inevitável. Isso, assim, já está sacramentado. Mas, olha, para evitar um mal maior, se submetam. E aí o que aconteceu foi que nem isso eles quiseram ouvir. Nem essa questão de, olha, a gente vai cair mesmo, então vamos cair, mas vamos ouvir o profeta, né? A gente fez tanta coisa errada, vamos ouvir o profeta para que a gente então sofra um mal menor? Não, esses reis, né? Esses reis aqui, os sucessores de Josias, eles escutaram todos os conselhos errados aí, os conselheiros iníquos aí, os conselheiros que estavam falando o seguinte: não, a gente vai resistir, a gente vai se unir ao Egito aí para combater o império da Babilônia. E o que aconteceu foi destruição. A gente vai ver isso com um pouquinho mais de calma, certo? O esboço do livro. A vocação de Jeremias no capítulo 1. Aqui a gente tem três grandes sessões no livro de Jeremias, né? A primeira sessão, que vai do capítulo 2 ao capítulo 25, são as mensagens contra Judá e Jerusalém. Uma segunda sessão do capítulo 26 ao 45, com os relatos autobiográficos e anúncios de salvação. Autobiográficos, relatos assim, de Jeremias falando o que ele passou, inclusive as suas perseguições, né? Como ele foi perseguido, como ele sofreu, e como ele sofreu, né? Como Jeremias sofreu, como ele sofreu na mão desses caras, na mão das autoridades ali de Judá da época, né? Mas também ele fala dos anúncios de salvação. Olha só como o Senhor é misericordioso, ele sempre tem uma palavra de alento, uma palavra de esperança, mesmo que haja anúncio, né, de juízo. O Senhor nunca deixa de dar palavras de alento e palavras de esperança no meio de todo aquele juízo que viria. E aqui uma terceira grande sessão, do capítulo 46 ao 51, e as mensagens contra as nações pagãs. O Senhor não é Senhor apenas de Israel. O Senhor não é Senhor apenas de Judá. O Senhor não é Senhor apenas do povo de Samaria ou de Jerusalém. O Senhor é Senhor de todas as nações. Inclusive, tanto para o bem quanto para o mal, né? O juízo às nações que não Israel e Judá, no caso não Judá, né? Israel era o reino do norte que já caíra aí, né? Já estava caindo sob o domínio da Síria, né? Muito nesse contexto aqui da profecia de Jeremias, né? Mas o Senhor não é somente dos reinos do norte e do sul, do reino de Israel e de Judá, mas é Senhor de todas as nações. O Senhor é Senhor do mundo, de todo o universo criado. Então nada escapa do seu controle, nada escapa inclusive do seu juízo. E é isso que está aqui registrado em 6 capítulos aqui, do capítulo 46 até o capítulo 51. E aí a gente vê a queda de Jerusalém no capítulo 52 como, digamos assim, um apêndice. A queda de Jerusalém, então, no capítulo 52, quando, olha só que ironia, né? Seria até um troféu para Jeremias, porque tudo aquilo que Jeremias profetizou realmente está aqui, e seria mais ou menos assim, a prova dos 9, né? Seria dizendo o seguinte, mais ou menos assim, olha, tudo aquilo que o profeta Jeremias falou, aconteceu, e está aqui registrado no capítulo 52. Por que seria ironia, que seria mais ou menos um prêmio, né? Assim, digamos assim. Porque o profeta ele era medido pela questão do quê? De se a profecia, se aquilo que ele disse se cumpria ou não se cumpria. E nesse caso,
seria mais ou menos um prêmio, entre aspas, para Jeremias. Aqui, olha, está atestado aqui, tudo aquilo que eu falei, digamos assim, que aqui, afinal de contas, a gente está tratando do livro de Jeremias, talvez seria assim, Jeremias colocando ali num apêndice, dizendo o seguinte, olha, tudo aquilo que eu falei em todo esse meu livro que eu escrevi aconteceu. Para dizer que, olha, eu não sou um falso profeta. Isso seria, entre aspas, um prêmio, mas é óbvio que Jeremias, de maneira nenhuma, ele trouxe isso como um prêmio, mas com muita tristeza no coração, com certeza, e como Jeremias ele expressa aí ao longo do livro, com muita tristeza que ele fala, né, do povo, que é um povo de dura cerviz, é um povo que não escuta, é um povo que não quer ouvir e que não quer se inclinar à vontade do Senhor. Muito bem, a gente vai então tentar falar alguma coisa nessas, tanto na aula presente quanto nas próximas, a gente vai tentar falar um pouco mais sobre as passagens desse esboço que a gente acabou de ver. Eu quero, nesse momento, fazer algumas leituras para que a gente, então, explore algumas preciosidades desse livro. Preciosidades da Bíblia são inúmeras, né? A gente pode tirar lições de cada um dos versículos da Bíblia, mas contextualizando aqui para o nosso estudo aplicado à nossa vida, eu quero falar sobre aqui o capítulo 1, exatamente aí a vocação de Jeremias, o capítulo 1, versículos 1 a 10. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Olha só, ele dá, inclusive, aqui com bastante precisão, né, o ano, a data, não a data em si, mas o ano em que Jeremias foi chamado. Esse chamado aqui se deu no ano 626 a.C., né? Mais ou menos aí um século depois do ministério de Isaías, ok? Muito bem. Também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Veja como o ministério de Jeremias ele foi longo. Até fazendo um parênteses aqui, desculpem. O que a tradição diz é que Jeremias ele acabou morrendo lá no Egito, depois que Jerusalém foi tomada pela Babilônia. O rei Nabucodonosor, inclusive, por conta até dessa questão, né, de Jeremias aconselhar que, olha, o povo ele tem que se submeter, ele não pode guerrear contra a Babilônia, né? Nabucodonosor, ele, pela tradição, o que a tradição diz é que Nabucodonosor ele comissionou, inclusive, homens para proteger Jeremias, para que Nabucodonosor, inclusive, então viu Jeremias com bons olhos, né? E aí fez com que Jeremias ele tivesse um tratamento muito diferenciado, um tratamento até com uma certa forma protetiva, né? Talvez ele até tenha comissionado aí alguns caras fortões aí para proteger Jeremias, né? Mas enfim, o que a tradição diz é que Jeremias ele acabou indo para o Egito, né, por conta aí de tudo que aconteceu lá em Judá, e acabou morrendo aí no exílio, né, no Egito, não no exílio da Babilônia, mas fora da sua terra, no Egito. Uma curiosidade, ok? Versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre te consagrei, e te constituí profeta às nações.
Então lhe disse eu, Senhor Deus, esse é o versículo que a gente já leu, né? Eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Veja aqui, comissionamento pesadíssimo, né? Eu te ponho, constituo sobre as nações e sobre os reinos. É uma coisa pesadíssima. É por isso que o homem ele entra em crise quando ele vê uma coisa dessa, quando ele escuta uma coisa dessa do Senhor. Mas enfim, o que eu quero dizer muito rapidamente para a gente não se alongar tanto no vídeo, né? Aqui o que chama bastante atenção é que realmente Jeremias ele era muito jovem, aqui mais uma vez dizendo, usando uma hipérbole, né? Olha, eu sou uma criança ainda, mas de qualquer forma, ainda que ele não fosse criança, não era uma criança de 6 anos, 7 anos, mas ele era muito jovem. E o que a gente falou um pouquinho atrás, aí, alguns minutos atrás, no começo da aula, é que ele tinha uma certa razão em dizer isso, em dar essa desculpa, entre aspas, assim, talvez aqui querendo escapar um pouquinho ali desse comissionamento tão grande, tão grandioso e tão pesado, né, ao mesmo tempo. Por quê? Porque para a sociedade judaica, quem falava era o ancião. Quem tinha autoridade, especialmente a autoridade profética, era, em geral, era alguém mais vivido, alguém mais velho. Não um jovem, um garoto. Estou falando que ele diz criança, mas vamos dizer um jovenzinho aí de 20 anos, 18, 20 anos, né? Você imagine você, né? Um monte de velhinho, cabelo branco, barba branca ali, aqueles caras que já estudaram ali o Torá, sabem às vezes toda a lei de Moisés, são os caras que estudam ali o dia inteiro a lei de Moisés ali, fazem um monte de coisa errada, mas estão ali estudando. E todas as autoridades ali de Israel ali, todos aqueles caras ali reunidos para eventualmente alguma reunião política, alguma coisa para decidir os rumos da nação. E aí se levanta um garoto ali de repente e fala assim, olha, me escuta aqui, assim diz o Senhor, viu? Vocês estão tudo errado, vocês estão no caminho da idolatria, vocês estão sacrificando a deuses que vocês não conhecem, são deuses pagãos aí, vocês estão sacrificando seus filhos, inclusive, está tudo errado o que vocês estão fazendo, vocês estão explorando os pobres, vocês estão passando por cima das viúvas e dos órfãos, enfim. Um jovem chegar e dizer isso, né? Para aquele monte de velhinho, por exemplo, os caras iam pegar e falar, mata esse cara aí, o que esse moleque está fazendo aqui? O que esse pirralho está falando? Manda ele calar a boca e pega ele, amarra esse cara aí, joga esse cara no tronco. E, inclusive foi isso que aconteceu com Jeremias em muitas ocasiões, né? Em ocasiões que inclusive estão relatadas no livro. Ele foi para o tronco, por conta exatamente dessa questão aí que ele está falando, da idade, né? O profeta, ele já não era bem visto, ele já não era bem recebido, bem visto no seguinte sentido, né? O profeta que falava coisas boas de se ouvir, ele era um profeta aclamado, ele era um profeta, olha, vem aqui, vamos jantar junto aqui, era um cara bem recebido na corte do rei, mas vai um profeta falar as verdades que Jeremias falava. Vai um profeta falar realmente da parte de Deus, aquela palavra que confrontava os comportamentos ali daquelas pessoas e daqueles reis e daqueles
daqueles maiorais, dos poderosos ali da sociedade, vai falar contra esses caras aí, principalmente um garoto de 18, 20 anos. Obviamente que ele ia sofrer, e sofreu, não é à toa aquele profeta chamado Chorão, né? Porque ele sofreu demais, Jeremias. Não que os outros profetas não tenham chorado, né? não tenham sofrido, mas os sofrimentos de Jeremias eles estão registrados e a gente tem realmente uma boa descrição do que Jeremias sofreu. Então ele tinha essa questão, essa desculpa de falar que ele era muito jovem, né? E aqui para os nossos dias, aqui talvez a questão não seja a idade, a questão seja outra. A questão de você ser um anunciador da palavra no seu meio onde você esteja, talvez seja por conta aí de uma condição de não superioridade dentro da sua empresa, dentro do seu grupo, da sua família, ou dentro do meio em que você vive. Às vezes as pessoas podem achar que, olha, eles são maiores do que você, sabem muito mais do que você não sabe de nada, que olha, você é crente, você fica acreditando nessas fábulas aí, é tudo coisa de gente que não tem cultura, é tudo coisa de gente que não tem conhecimento e não tem instrução. E é nesse sentido que muitas vezes você pode achar que você está numa posição de inferioridade, aqui não inferioridade em termos assim de faixa etária, né, de idade e de autoridade em termos assim de anos vividos, mas uma autoridade perante um mundo que valoriza e que muitas vezes acha que sabe muita coisa e que você pode ser taxado, ainda que você eventualmente tenha muito conhecimento formal, que você eventualmente tenha estudado muito, mas que porque você crê no Senhor Criador dos céus e da terra, você já é taxado de alguém que é pouca coisa, alguém que acredita em fábula, alguém que acredita em coisas assim, alguém que acredita em superstições, em essas coisas, essas crendices aí que muitas dessas pessoas, muitos dos ateus inclusive, falam de nós, né? Você é um cara que você acredita ainda? Como é que você consegue acreditar nessas coisas? Como é que você pode acreditar que Deus criou todas as coisas, né? Que Deus criou Adão e Eva e que teve aquele lance lá no Jardim do Éden? Tudo isso aí é besteira. Você ainda acredita nisso, né? Como é que pode você acreditar numa coisa dessa? Como é que você pode acreditar? Já está aí Darwin, já falou aí da evolução das espécies, né? Como é que você pode acreditar ainda que existiu uma criação de cada espécie aí, que Deus criou em 7 dias, criou em 6 dias, né? Criou tudo em 6 dias, isso é tudo besteira. Mas o que o Senhor nos diz é o seguinte, que olha o que diz aqui, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. O Senhor está conosco para nos dar sabedoria, para sabermos apresentar a palavra dele da forma correta e tenhamos realmente a certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor ele nos capacita e nos dá sabedoria para alcançar essas pessoas que acham que são superiores, que acham que sabem muita coisa e que na verdade não sabem o mais importante, que Deus é o Criador de todas as coisas e que Deus ele quer ter um relacionamento comigo, com você e com todas as pessoas, com todos os homens. Isso é o que é o mais importante. Essa é a mensagem mais relevante que nós temos para levar ao mundo. Então, que nós não nos sintamos assim de nenhuma forma. De nenhuma forma nós nos sintamos inferiores, assim, não nesse sentido, mais uma vez dizendo, não nesse sentido do que Jeremias
se sentia inferior em termos assim de idade, ele não se sentia como... e ele enfrentou muito essa questão da autoridade, porque ele não tinha idade para isso, mas não nos sintamos assim também inferiores, por eventualmente estarmos no meio, eventualmente, de um monte de gente que sabe muita coisa, que tem formação em muita coisa, e que acham que sabe muita coisa também, não nos sintamos inferiores, porque afinal de contas nós temos a palavra daquele que é o Criador de todas as coisas, que é o Criador dos céus e da terra, e que nos comissiona para irmos diante de todas as pessoas, de todo o mundo, e nos comissiona e nos diz assim: não temas diante deles, não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E esse livrar aqui para nós, ele deve soar da seguinte forma: para te capacitar, para te dar aquilo, para te dar a palavra certa, para te fazer com que você se comporte da maneira certa, para atingir realmente as pessoas que precisam ser atingidas. Vamos dar então uma outra passagem muito relevante também, para que a gente caminhando aqui para o final. Para que a gente caminhe aqui para o final, né? Capítulo 7. Capítulo 7, eu quero ler alguns versículos aqui, começando no versículo 9. Capítulo 7, versículo 9 de Jeremias diz o seguinte: que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. E depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Versículo 11, inclusive, citado pelo Senhor Jesus, quando ele vai ao templo, e ele vai e derruba todos aqueles mercadores que estavam ali, né? Derrubam todas aquelas barracas que estavam ali no templo. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Muito bem. Só para contextualizar isso aqui. Aquele povo da época, eles estavam achando que somente pelo fato de haver ali o templo lá em Jerusalém, de eles terem ali o templo entre eles, isso era uma garantia era uma garantia de proteção. Era mais ou menos assim uma figuinha que o cara colocava no bolso, uma fitinha ali de um santo que colocava no pulso, era um santinho que o cara colocava ali no pescoço, enfim, era um amuleto, né? Vejam como isso como isso assim é antigo, né? Essa questão de você tentar se proteger de alguma forma, ou então tentar se garantir de alguma forma simbólica, né? De ter alguma coisa ali. Talvez isso não seja material, mas seja assim, por exemplo, né? Eu vou dar um outro exemplo aqui, um exemplo até um pouquinho mais complicado. Só porque eu vou na igreja todo domingo eu estou protegido. Eu estou dando dízimo na igreja, então está tudo bem. Eu posso, de repente, mesmo que eu contar uma mentirinha lá, né, jurar falsamente, está tudo bem para o meu lado. Desculpa. Está tudo bem para o meu lado. Eu estou indo na igreja. Eu estou lá. Eu estou lá no coral. Eu estou dando dízimo. Então está tudo bem. Então eu posso continuar ali, jurar falsamente, furtar, matar, cometer adultério, queimar incenso e após outros deuses, né, cometer ali as minhas idolatrias. Que essas idolatrias, né, elas são óbvias nesse caso aqui, mas no nosso caso, na nossa vida, muitas vezes ela não é. A idolatria, muitas vezes, ela é algo que não é tão perceptível assim,
mas que muitas vezes pode existir na nossa vida. Quantas são as idolatrias que a gente pode ter na nossa vida? Algo que substitua Deus, algo que substitua o lugar único de Deus. O único, o lugar que somente o Senhor pode ocupar. E que muitas vezes nós, eventualmente, podemos substituir ali, colocar outra coisa ou outra pessoa no lugar. Então, trazendo aqui para os nossos dias, isso é muito interessante, é muito importante para que a gente reflita. Naquele tempo, o templo era utilizado como uma salvaguarda. A gente está aqui, olha, a gente está aqui com o templo, como o templo está no nosso meio, então a gente está tudo bem na fita, tá? A gente está bem na fita, a gente está protegido, tá? Porque o templo está lá. A presença do Senhor está ali com a gente, né? Ainda que tudo bem, eu furto, né? Eu cometo ali os meus delitos, né? Eu exploro as pessoas, eu piso no pobre, eu até fico olhando para a mulher do outro, enfim, eu cometo um sem número de coisas, e esse sem número de coisas, elas têm uma origem nada mais do que espiritual, como a gente já falou aí nessa aula também. Origem espiritual começou a ter um desvio em termos assim começou a se desviar por um caminho, começou a fraquejar em termos espirituais, a coisa degringola em todos os aspectos da nossa vida. E é isso que pode acontecer com a gente também. Pode ser que a nossa salvaguarda não seja o templo, mas pode ser outras coisas, como a gente acabou de falar, né? Mas eu estou dando o dízimo, eu estou cantando no coral, eu estou dando aula na escola bíblica dominical, então está tudo bem. Não é isso. Não é nada disso, na verdade. Porque a grande questão é que o grande problema desse povo é que o povo estava numa posição extremamente hipócrita, o coração extremamente duro, eles já estavam com o coração muito petrificado realmente, né? Aquela coisa de realmente já não enxergar mais as coisas, já não conseguir ter discernimento espiritual, de uma cegueira espiritual terrível a que esse povo estava ali submetido, por conta do desvio espiritual, por conta do desvio do caminho, né, daquilo que o Senhor planeja. E aí olha só a consequência disso. No capítulo 7 ainda, no versículo 16. Deus falando para Jeremias. Tu, Jeremias, não está escrito Jeremias, mas eu estou colocando aqui. Tu, Jeremias, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Versículo 18 aqui fala de uma família, das famílias todas envolvidas em idolatria. É aquela coisa, né? Os pais, eles têm uma grande responsabilidade nesse sentido, né? De realmente darem os rudimentos para que os filhos eles possam seguir, eles possam ter uma vida espiritual com Deus. E aqui os pais estão fazendo exatamente o que? Eles estão encaminhando os filhos para a idolatria. Versículo 19. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Arderá e não se apagará. Bom, o Senhor é Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça, como inclusive o livro de Jeremias ele deixa muito claro, mas ele é um Senhor zeloso e é zeloso do seu próprio nome.
e ele não pode compactuar, ele não pode aceitar idolatria. Ele não admite ser substituído. Ele não admite que algo que é nada, no caso, né, ocupe o espaço que é dele. Isso ele absolutamente jamais vai admitir. Ou seja, é isso que a gente está falando, que algo que é nada ocupe o lugar dele, é exatamente a idolatria. Idolatria é exatamente a gente adorar o nada. Isso é idolatria, porque adorar é algo que somente se reserva ao Senhor Deus, e a mais nada. Se eu ou você estamos adorando algo que não seja Deus, estamos adorando o nada, e isto se chama idolatria. Que nós prestemos muita atenção à nossa vida, de como nós estamos nos comportando, e como está o relacionamento nosso com Deus. É um relacionamento de sinceridade, é um relacionamento efetivamente de reconhecimento da nossa pequenez e da nossa fraqueza, ou é uma relação de hipocrisia em que nós estamos nos resguardando em algumas coisas que eventualmente a gente possa fazer, ou eventualmente a gente tenha feito, já feito ou esteja fazendo, né, para meio que salvaguardar um comportamento espiritual questionável. Não um comportamento espiritual. Não existe comportamento espiritual, me corrigindo aqui, me desculpem, mas uma condição espiritual. Como é que está a nossa condição espiritual? É uma condição espiritual de sinceridade, de piedade perante o Senhor, ou é uma condição espiritual de hipocrisia? Que sejamos muito autocríticos nesse sentido, para que a gente não caia nesse problema que Jeremias está retratando aqui no capítulo 7, que o povo daquela época estava então se salvaguardando, estava se resguardando na presença do templo lá em Jerusalém. E isso, obviamente, a gente sabe que não é garantia alguma, e o Senhor ele vai falar exatamente nesse sentido aí pela boca de Jeremias. Que o Senhor assim nos abençoe e que Ele nos ajude a caminhar de uma condição espiritual, numa condição espiritual de sinceridade perante Ele e de piedade, para que Ele seja sempre real na nossa vida, que Ele sempre fale de uma forma muito clara na nossa mente e no nosso coração, a fim de que sejamos assim servos achados e que sejamos assim servos úteis no trabalho do Senhor, o grande trabalho que a gente tem aí fora para alcançar as pessoas. Que o Senhor assim nos abençoe. Um grande abraço. Até a próxima aula.